Olá, eu sou a Nathalie e junto com a Vitória nós vamos falar sobre o objetivo de número 8 da Organização de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é o emprego digno e crescimento econômico. Esse objetivo, né, ele tem como proposta fornecer a maior parte da população e a mais diversificada também, né, acesso à educação e a empregos, trazendo com isso crescimento da economia. Aí, atendendo à proposta da professora Solange, a Vitória vai falar dos problemas, alguns dos problemas que a pandemia trouxe, né? E eu vou trazer algumas das oportunidades e ações que a pandemia também trouxe. Olá, boa noite. Meu nome é Vitória. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento sustentável da ONU. Eles são compostos por 16 objetivos e o que foi escolhido pela minha dupla, no caso, foi o crescimento econômico e emprego digno. E o que ele está correlacionado hoje com a Covid-19, que é essa doença respiratória, né, viral, que tem transformado totalmente o mundo nessa época de quarentena que a gente tem vivido. E com isso eu vou falar um pouco sobre os pontos negativos, né? O que causa de que modo negativo que a gente pode avaliar essa pandemia. Primeiramente, um dos problemas seria a gente primeiro entender como funciona a economia informal. Economia informal, o que é? Nada mais que os trabalhadores que não pagam INSS, que não contribuem para o governo. Eles não pagam seus impostos devidamente, eles compram denominados produtos, assim, são aqueles que vendem na carrocinha, são pessoas que vendem algodão doce, esse tipo de comerciante que tem não é esse comércio formal, né? Esse tipo de comerciante hoje no Brasil atinge mais ou menos 50% da população que trabalha, porém não se é colocado no PIB por conta disso. Você não consegue ter uma correlação geral de como seria esse aumento econômico se tivessem todas essas pessoas contribuindo. Antes, esses trabalhadores informais eram vistos como pessoas que vendiam produtos piratas, mas hoje não, a gente vê que não é assim. Foi feita uma avaliação mais a fundo, que se compreende em pessoas que simplesmente trabalham por si e não contribuem para o governo. E nesse caso estão escalonados também entre pessoas que não têm acesso a uma educação decente, que não têm uma escolaridade correta, geralmente são pessoas que só têm até ensino médio e fazem disso a sua renda. Daí para falar um pouco sobre esse coronavírus que atualmente, essa pandemia se tornou uma pandemia tão complicada para todo mundo, que se alastrou de uma maneira tão rápida, pegou todo mundo de surpresa. O que acontece com o coronavírus? Atualmente é uma doença respiratória, ela é passada pelo contato físico ou até 2 metros mais ou menos de distância. Ela ainda está sendo estudada por vários cientistas, mas ninguém ainda chegou a uma conclusão de como e o que pode ser feito para sua cura, está em estudos. Nesses casos, no Brasil já tem uma grande quantidade de leitos, muitas pessoas doentes, já tiveram várias mortes, tanto no Brasil como no mundo. E entre toda essa relação de pessoas que se contaminaram por esse vírus, a gente também tem que falar tanto da saúde, mas um outro aspecto, um outro princípio que está correlacionado com o título deste vídeo seria a respeito do crescimento econômico. Como eu estou falando de aspectos negativos, a alta do crescimento do número de emissões foi muito grande. Em mais ou menos 3 meses já que esse coronavírus tem afetado o nosso país, em torno de 1,2 milhões de pessoas já foram demitidas, sendo elas com carteira assinada e trabalhos informais. O trabalhador informal, a princípio, já são 800 mil demitidos. Isso segundo o IBGE.
No caso, o que a gente compreende? Que esse tipo de trabalhador, eles não têm benefícios nenhum. Então, nesses casos de demissões, por exemplo, para uma pessoa que tem carteira assinada, eles têm mais. Se é mandado embora hoje, ele ainda tem algum recurso, ele tem algum lugar para ele correr. Agora, a pessoa informal, não. A pessoa informal, se ela ficar um dia sem trabalhar, muitas pessoas ainda não têm o próprio sustento. E com isso dificulta. E aí eles não conseguem ter ajuda nenhuma. Se ele não vendeu o do dia deles, eles não conseguem ter o de amanhã. Com isso, o governo até fez conseguiu fazer uma ajuda para esses informais, ajudando com 3 meses, com um recurso de R$ 600 entre esses 6 meses, para tentar ajudar nessas pessoas que mais precisam. E assim, outro ponto negativo é a queda do recolhimento do imposto de renda, que faz com que o governo também recolha menos, no caso só para as pessoas que já contribuíam com isso, fazendo com que a economia retroceda. Então fica mais complicado, né? E também entre todos esses processos de perda de recolhimento de imposto de renda, esses trabalhadores informais, um outro aspecto negativo também é a crise política que a gente anda vivendo. Porque assim, atualmente a gente vê muito oportunismo por parte dos políticos, porque a gente já vê assim, o que era para ajudar as pessoas nessa crise que a gente está vivendo, tanto política como econômica, por exemplo, na parte de respiradores, que estão tendo uma grande defasagem de valores, e com isso, esses valores que estão sendo, digamos que, retraviados, poderiam estar colaborando para esses mesmos trabalhadores informais para ajudar, porque a gente está vivendo em um momento que eles não estão pensando no povo, alguns, né, não são todos, mas estão pensando em especial no próprio bolso, e com isso muitas pessoas passam fome, muitas pessoas passam vários tipos de necessidade, principalmente pessoas, no caso como famílias que têm crianças, que estão sentindo muito. E com isso a gente chega à conclusão desses aspectos negativos, de que é necessário se criar um programa para essas pessoas, para que se possa ter um pouco mais de, certo modo, liberdade de trabalhar neste tipo de mercado, e também um modo de, como que eu posso explicar? Um modo de fazer, assim, poderia até se criar um programa, quem sabe, um dia, para que essas pessoas pudessem, de algum modo, colaborar um pouco mais. Que sejam em taxas reduzidas, mas que esse tipo de pessoa, de trabalhador informal, tivesse daqui a um tempo, por exemplo, em alguma questão de crise econômica nesses casos, tivesse um tipo de ajuda por contribuir em algum tempo com uma taxa mínima para esse tipo de trabalhador, mas que tenha alguma certa ajuda que não afetasse tanto no bolso do país, e que o próprio trabalhador também pudesse ter esse espelho que tem que se ajudar, né? Porque é um retorno. E deste modo a gente compreende também que a gente está vivendo nesta crise política e econômica, e estamos em um momento que a gente não sabe, afinal, quando vai parar. Com isso a gente só torce para que todos tenham de volta seus empregos normais, né? Os informais que de algum modo consigam trabalhar também, para a gente voltar a ter essa questão mais para o financeiro, né? Mais para as pessoas que precisam de ajuda, a normalidade, né? Principalmente as famílias que estão aí desempregadas, que precisam desse modelo de serviço para poder adquirir seu sustento. Sobre as oportunidades, né? Pelo que a gente verificou, assim, não tem nada de muito inovador. São coisas, né, produtos, meios de comunicação, comportamentos, né, que já há algum tempo tem sido adotado cada vez mais, e agora com a pandemia
mais que dobrou o uso desses meios, né? Que no caso seria o uso de algumas redes como meio de comunicação do vendedor e com o comprador. Né, algumas empresas, né, que não utilizavam, não trabalhavam com esse tipo de rede social, de meio de comunicação, meio que foram obrigados, né, a aderir, por exemplo, ao uso do WhatsApp, principalmente, né, e Facebook e Instagram, né, que é uma forma de divulgar o produto, a empresa, né, o serviço e de vender, né. Então, essa situação, né, fez com que o vendedor, né, o empresário enxergasse essa oportunidade, né? Aqueles que não enxergaram estão enxergando agora esse meio. Outra oportunidade assim que nós percebemos, né, não só através dos noticiários, mas ao nosso redor, né, muitas pessoas confeccionando máscaras, né? Então viram, né, uma oportunidade aí de gerar renda. Eu vi até em uma página que, devido à fila, né, um grande número de fila de pessoas na frente da caixa, né, para sacar os R$ 600, numa cidade, né, aqui do interior, alguém alugando cadeira de plástico para a pessoa ficar na fila sentada. Se é verdade, se procede, eu confesso que eu não sei, mas assim, né, brasileiro, né, gente, eu não duvido, mas é uma oportunidade também de renda, né. Além dessa maior adesão, né, das redes sociais, né, por parte desses empresários, né, que estão com seus estabelecimentos fechados, uma oportunidade, uma saída, né, no meio dessa situação seria a criação de uma e-commerce, né? O empresário, no caso, poderia substituir o seu espaço físico por um espaço online, né? Um site que tenha todos os produtos, né? Seria uma saída, né? A oportunidade que nós identificamos é a possibilidade do estudo à distância, né? É um tipo de estudo, é um novo jeito, né, que vem crescendo no Brasil, um novo jeito de estudar que vem crescendo no Brasil, mas assim, muita gente não tinha contato, né, com isso e está descobrindo que é possível estudar usando um aparelho celular ou um computador. Assim, eu particularmente eu prefiro a presencial, né? Mas é possível estudar e adquirir todo o conhecimento necessário dessa forma. Estudar e de trabalhar, né? Recentemente eu vi que o Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, ele vai adotar a forma de trabalho remoto de forma permanente. Uma medida que ele tomou, né, durante a pandemia vai se tornar algo permanente. Então, para a gente ver que pode ser uma tendência também, né? E eu acredito que para a maioria das pessoas, né, que tiveram que ficar em casa e com tempo ocioso,
é o investimento em qualificação, né? Que todo mundo sabe que quem deseja, né, um emprego melhor ou até mesmo uma oportunidade dentro da empresa onde trabalha, tem que se qualificar, né? Tem que estudar cada vez mais, e essa pandemia trouxe essa reflexão, né? E até mesmo essa ação, né? Aliás, fez com que muitas pessoas colocassem em ação talvez um desejo, né? Algo que estava ali no papel, e devido ao tempo, né, que muitas pessoas tiveram, puderam colocar em prática. Bom, então, para finalizar, nós apresentamos aqui algumas das oportunidades e alguns dos problemas, né? Mas com certeza tem muito mais problema, tem muito mais oportunidade. Mas para não ficar muito extenso, a gente colocou aqui os mais óbvios, né, para a gente. E eu acho que a pandemia, ela trouxe, né, mais que qualquer outra coisa, a oportunidade da gente refletir sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, no que a gente quer pro futuro, pro nosso país e para nós, e quem que vai nos representar, né, no governo. Que o governo, quem está lá, é o que faz muito é o que influencia muito das nossas vidas, né? Por tomar medidas sanitárias eficientes, né? Principalmente nesses casos. É responsável também por programas, né? Para diminuir um pouco dessa desigualdade social, né? Que tem aqui no Brasil de uma forma assim gritante, né? E é pro governo que nós pagamos os nossos impostos e esperamos um retorno minimamente satisfatório, né? Sem uma boa administração dos recursos que a gente tem no nosso país, o Brasil não vai crescer nem agora, nem em 2030 e nem nunca.